Belíssima juventude, a paz do Senhor. Graças a Deus que em sua infinita bondade e misericórdia nos reúne nesta agradável tarde de segunda-feira. Quem passa pelas ruas centrais de Natal não faz ideia de que esse templo está cheio, né? Porque a cidade, o centro da cidade, feriado, a gente vem pelo caminho para cá, tudo fechado, tudo parado, trânsito uma beleza. Mas que bênção a gente entra num ambiente como esse e vê um pelotão, uma boa legião de jovens. Você sabe que legião era um agrupamento de soldados romanos que variava de 2 a 6 mil soldados. E eu louvo a Deus por essa legião de jovens fortes em Deus, que escolheram a melhor parte que não lhes será tirada. Louvo a Deus pela vida do vosso pastor presidente, pastor Martim Alves, que Deus continue cobrindo de graça o servo do Senhor, que com certeza nos autorizou aqui estar, de outro modo eu não poderia fazer uso desse púlpito. Que Deus o abençoe. Trago saudações da nossa igreja, Assembleia de Deus em Campina Grande. Se vocês recebem, digam amém. Agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Fred, dos demais colaboradores, coordenadores do DEJAD aqui no Rio Grande do Norte, na capital em especial. Que Deus continue abençoando esses jovens obreiros, dando-lhes cada vez mais sabedoria, unção e estratégias para continuarem conduzindo vocês nos trilhos da fé, da santidade, da obediência, do serviço, da missão a que Deus os chama. Obrigado aí por toda a equipe de acolhimento, os irmãos que estiveram cuidando da nossa estadia, refeições, enfim. Olha, eu direi que pregar depois de uma verdadeira oficina de evangelismo que tivemos aqui e desta ministração que acabou de ser feita, fica até um pouco mais fácil para a gente, fica até um pouco mais leve para a gente, porque esses servos de Deus, eles já pavimentaram a estrada, e tudo o que eu tenho que fazer agora então é passar por ela, é atravessá-la, o caminho já foi aberto. Então o meu trabalho será um trabalho um pouco facilitado aqui, mas eu quero contar com sua atenção e quero contar que você esteja comigo nesta próxima hora, com a sua Bíblia aberta. Certamente eu direi coisas aqui que já foram ditas, ensinadas e afirmadas desde a abertura desta edição do Aviva. Não tenho dúvida de que voltarão a ser ditas, enfatizadas, repetidas até o final deste evento, porque vocês estão vivendo nesses dias uma grande imersão, um verdadeiro mergulho nesta matéria de missão, de evangelização, de discipulado, de descobrimento da sua vocação. Então, é claro que todos os expoentes que por aqui passarem, eles vão revisitar alguns assuntos, alguns temas, alguns textos bíblicos, e tudo isso é o Espírito Santo insistindo com você, que você tem um chamado e você não pode se calar. Por favor, dentro do tema que está proposto e também o texto sugerido para esse nosso encontro sobre missão, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, texto de que já foi feita referência, mas eu quero mastigá-lo agora com vocês. Por isso eu vou pedir para você abrir e manter a sua Bíblia aberta até o final. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Jesus. Mateus 28. Vamos ler os últimos versículos deste Evangelho. A partir do versículo 16, na versão Nova Almeida Atualizada, NA, o texto sagrado diz: os 11 discípulos, não eram 12 a essa altura mais, porque um tinha traído Jesus e tomado o seu destino, o Iscariotes. Então restaram 11. Os 11 discípulos, ou apóstolos, partiram para a Galileia, região ao norte de Israel, de onde a maioria absoluta deles era oriundo, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então eles vão para um ponto de encontro previamente combinado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E quem toma posse desta palavra, diga glória a Jesus. A minha ministração nesta tarde, dentro do tema missão, objetiva é responder 3 perguntas básicas. Quem dá a missão? Para quem é a missão? E qual é a missão? Primeiro tópico, diga, quem dá a missão? Segundo tópico, ou segunda pergunta, para quem é a missão? Terceiro e último tópico ou pergunta, qual é a missão? Muito bem. Observem vocês que nós estamos diante do texto que corresponde à conclusão do Evangelho de Mateus, muito semelhante à conclusão do Evangelho de Marcos, na proposta de apresentar o que se convencionou chamar, entre os comentaristas e teólogos bíblicos, de a grande comissão, o grande chamamento, o grande encargo de Jesus para os seus discípulos. Neste texto, que nos situa no contexto pós-ressurreição, Jesus Cristo está em um corpo glorificado, não mais sujeito a fraqueza, cansaço, humilhação, vergonha, dor e morte. Durante 40 dias após a sua ressurreição, ele esteve dando provas contundentes, cabais, aos seus discípulos, e apenas aos seus discípulos, não aos 12 ou 11 somente, mas a todos os que nele criam, começando pelas mulheres que o viram ressurreto, próximo ao túmulo, onde seu corpo antes havia sido sepultado. Então Jesus, ele deu prova, ele não apenas deu meras evidências duvidosas, ele deu provas. Lucas, historiador, pesquisador, ele abre o livro de Atos dos Apóstolos dizendo-nos que Jesus deu provas claras de que ele havia ressuscitado. Diferentemente do que alguns dizem, Jesus Cristo não é uma ideia ressuscitada, né? Os teólogos liberais dizem que Jesus ressuscita simbolicamente na mente de seus discípulos, na medida em que eles mentalizam, fazem uma meditação, uma reflexão sobre os ensinamentos morais e espirituais que Jesus deixou. Então, cada vez que alguém pensa em Jesus e em seus mandamentos, ali está a ressurreição de Jesus. Lorota, conversa fiada, não é assim que a gente crê. Jesus, ele não é ressuscitado mentalmente, Jesus é ressuscitado corporalmente. Nós cremos que ele deixou a tumba vazia para trás. Nós cremos que ele foi visto e não apenas visto, ele foi tocado. Ele mesmo disse: vede que um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Então nós, enquanto igreja cristã, protestante, conservadora, cremos piamente, plenamente, cabalmente, na ressurreição literal de nosso Senhor Jesus. De quando em quando você vê aí pela internet alguém dizendo que viu o fantasma de Elvis Presley, que viu o vulto do Michael Jackson, e eu nem duvido que o capeta, o diabo, Satanás, ele que se traveste de anjo de luz para seduzir as pessoas ao engano, possa se apresentar com a aparência de Elvis Presley, Michael Jackson ou qualquer um outro. Mas Jesus não foi visto apenas como um fantasma, como um vulto, passando rapidamente pelas brechas de uma porta de madrugada escuro, não. Jesus foi visto de manhãzinha no domingo. Jesus foi visto à tardezinha do mesmo domingo e caminhou com os discípulos rumo a Emaús. Jesus sentou para comer e partiu o pão e orou e deu graças ao Pai. Jesus foi visto na beira da praia, ele comeu tilápia com Simão. Tilápia, que é um peixe muito abundante no mar da Galileia. Jesus era mais parecido com nós nordestinos do que vocês imaginam. Então Jesus não é um desaparecido e nem alguém que foi avistado. Jesus é o Filho de Deus ressuscitado.
ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos na região da Galileia, onde ele iniciou o seu ministério e onde também vai terminar. Entretanto, como bem disse Salomão, o fim das coisas é melhor que o começo delas. Ele então dá a ordem, porque a ordem vem dele. Mas olha com base em que ele dá a ordem. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deixa eu perguntar aqui, você crê que Jesus é Deus? Quem crê que Jesus é Deus? Eternamente Deus. Antes de vir a ser formado no ventre de Maria, a sua identidade humana, ele já era Deus. Quem crê nisso? Quem crê que ele é Deus antes de Abraão? Quem crê que ele é Deus antes da criação? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... De quem João está falando? Jesus. Então você crê que Jesus é Deus eternamente, sim ou não? Se Jesus é Deus eternamente, quer dizer que desde sempre, uma vez que ele é Deus, ele teve toda a autoridade. Antes de vir ao mundo, ele é Deus, glorioso ao lado do Pai. E uma vez que ele é Deus, ele tem toda a autoridade. Então por que ele diz agora, me foi dada, como se não tivesse? Explico rapidamente. Antes de vir ao mundo, Jesus Cristo é apenas Deus. Como se ser Deus é um apenas, né? Um apenas. Mas você entende, ele era apenas Deus, ele tinha apenas a natureza divina. E enquanto Deus, ele é soberano, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é o Adonai, o Senhor absoluto sobre tudo e todos. Mas lembremos-nos, como foi dito aqui algumas vezes, que ele encarnou. E ao encarnar, ele se autolimitou. Deus não pode deixar de ser Deus, Paulo disse que Deus não pode negar a si mesmo, mas ele pode autolimitar-se. E muitas vezes ele se autolimitou na história. As manifestações teofônicas de Deus, por exemplo, são expressões autolimitadas de Deus no Antigo Testamento. Por isso ele podia ser visto e quem o via não era consumido. Ele disse a Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Ora, mas Abraão viu e conversou com ele. Mas ele teve que aparecer em uma manifestação rápida, fugaz, momentânea, temporária, com a aparência de homem, ainda que ele não fosse encarnado naquele momento, mas com a aparência de homem, de forma autolimitada. Então Deus pode se autolimitar. Porque se Deus não se autolimitar, amigo, nem homens, nem anjos, nem ninguém pode suportar o peso da sua glória. É por isso que os serafins lá de Isaías capítulo 6 têm 3 pares de asas. Com um par de asas cobrem os pés, com um par de asas voam, e com outro par de asas o que eles fazem? Escondem o rosto, para quê? Para não verem diretamente a face radiante, gloriosa, majestosa, poderosa do Deus Criador a quem nós servimos. Nem os anjos suportam olhar diretamente para Deus. Isaías 6 diz que os umbrais das portas e as colunas, as vigas do templo estremeciam. Olhem vocês muito bem o que a Bíblia está dizendo. Nem o céu e nem os anjos podem suportar o peso da glória de Deus em sua revelação máxima. Perguntem a Paulo, ou Saulo, como queira, e ele vai dizer para vocês, ele vai dizer, rapaz, eu fui olhar para ele e fiquei cego. 3 dias eu fiquei cego. E só voltei a ver, não foi por conta de um oftalmologista que eu conheci lá em Damasco, não. Foi porque um homem chamado Ananias, discípulo de Cristo, foi até a casa de Judas, onde eu estava, e pôs as mãos sobre mim e orou por mim. E naquela hora as escamas caíram dos meus olhos e eu voltei a ver. Dito de outra forma, ele tirou a minha visão e ele devolveu a minha visão. Então Deus, ele por vezes precisa se autolimitar. Jacó Armínio, teólogo holandês do final do século XVI, início do século XVII, ele dizia que Deus trata com misericórdia até os anjos. Porque até mesmo os anjos precisam da compaixão de Deus para sobreviverem diante dele. Porque se Deus não usasse de misericórdia, de compaixão para com os anjos, os raios, a temperatura, o calor que sai do trono de Deus, consumiria até mesmo anjos, serafins, querubins, e não sobraria nem o arcanjo Miguel para contar a história. Jesus vem ao mundo, então ele vem como Deus,
autolimitado, auto-esvaziado, como Paulo diz em Filipenses 2, ele esvaziou-se a si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo, ele despiu-se da sua majestade real, deste seu fulgor resplandecente, mais que a luz do sol ao meio-dia sem nuvens, revestiu-se de pele humana como nós, e foi tão homem, mas tão homem como nós, que Isaías disse, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Ele era tão homem, mas tão homem, semelhante a nós, ainda que é também Deus, mas em sua autolimitação se fez tão semelhante a nós, que no Getsemane, para poder identificarem-no, o X9, o Judas, o Iscariotes, teve que combinar um gesto. Aquele a quem eu beijar no rosto, esse é Jesus chamado Cristo. Porque se Judas não identificasse Jesus para aqueles que foram prendê-lo, Jesus facilmente passaria desapercebido ali, seria confundido com Pedro, com Tiago, com João, com Mateus ou outro. Quem pode levantar pelo menos uma de suas mãos e dizer: obrigado, Jesus. O Senhor quis se parecer comigo. Parecido com a gente, Jesus se submeteu a autoridades. Ele abriu mão da prerrogativa, ainda que nunca tenha deixado de ser Deus, mas ele abriu mão de usar o atributo de sua soberania absoluta sobre tudo e todos. Por isso ele sujeitou-se à autoridade de sua mãe Maria, de seu pai adotivo, nem biológico era adotivo, mas ele sujeitou-se tanto que aprendeu o ofício da carpintaria com José. Eu fico pensando quantas vezes José levou Jesusinho para a carpintaria, para ensiná-lo a manipular o serrote, o martelo e os pregos e o formão, e lá está Jesus obedientemente aprendendo com seu pai adotivo José. Jesus sujeitou-se à autoridade da liderança religiosa de sua época, por isso Lucas diz que com 12 anos, lá estava ele onde? Aos pés dos doutores, dos professores, dos rabinos. E diferentemente do que alguns dizem, Jesus estava lá com 12 anos dando aula para doutores, na verdade não é isso que a Bíblia diz. Jesus não estava dando aula para doutores, ele estava sentado, ouvindo, perguntando, e não eram perguntas de gaveta, provocadoras, daqueles alunos chatos de EBD que ficam querendo colocar o professor contra a parede, não. Jesus não era esse petulante, esse chato de galocha. As perguntas que ele fazia eram perguntas sinceras, porque ele é um garoto que está aprendendo, visto que ele se esvaziou, visto que ele decidiu voluntariamente não usar seus atributos em plenitude, ele está aprendendo, ele está conhecendo. Lucas diz 2 vezes, para que não nos restem dúvidas: a criança crescia e se desenvolvia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Cadê os adolescentes aqui? Levante a mão. Adolescente, quem tem aí 17 anos para baixo? Eu sei que você de 17 não se acha mais um adolescente. Na verdade, você de 15 já não se acha mais. Mas eu quero lembrar que você ainda é adolescente. É, adolescente ainda é. Não é maior de idade não, filha. Você não vai para onde você quer, chega a hora que quer, faz o que quer. Quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda em você é Jesus antes de tudo, e seu pai que paga seu feijão. E sua mãe que cozinha seu arroz, que nem cozinhar você não sabe ainda. Jesus já foi adolescente como você, mas Jesus era um adolescente obediente. Só quem é adolescente obediente levante as mãos e diga: obrigado, Jesus. O Senhor foi adolescente como eu. Obrigado, Jesus. Como homem autolimitado, autoesvaziado, ele foi sujeito às autoridades religiosas de sua época. Ele se submeteu ao julgamento, ainda que injusto, do Sinédrio, que não podia, de acordo com as tradições judaicas, reunir-se à madrugada, tinha que esperar o nascer do sol, mas de madrugada, na surdina, se reuniram para julgar Jesus, apresentando testemunhas falsas contra Jesus. Mas Jesus calado estava, calado ficou. Ele podia ter apontado o dedão assim, para Anás, Caifás, Diabás, Satanás, para tudinho, não podia? E ter dito: quem é você, seu
pé rapado para me julgar. Eu sou Deus, rapaz. Eu sou filho de Deus. Quem é você, ô seu comedor de frango com cuscuz? Não. Ele se auto-esvaziou, então ele se sujeitou. Pilatos engrossou a voz para ele e disse: tu não sabes que eu tenho poder para te mandar soltar e te mandar matar? Jesus, que estava calado até então, abriu a boca, mas foi só para dar um conselho bem rapidinho e fechou a boca de novo. Pilatos, faz o teu serviço aí, mas faz quietinho, caladinho, não se empolga muito não, Pilatos. Eu não quero me trocar com você, porque se a gente for aqui, né, se eu for me trocar com você, não vai sobrar um fio de cabelo seu, Pilatos. Pilatos, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não tivesse sido dado. Pilatos lava as mãos, entrega Jesus à crucificação. Jesus, tudo bem. Então, autolimitado, ele é sujeito a autoridades domésticas, ele é sujeito a autoridades religiosas, ele é sujeito a autoridades políticas, ok. Mas aí vem o que? A sua morte. Ele cumpre cabalmente, perfeitamente, plenamente a vontade do Pai para a nossa salvação, para a sua e a minha salvação. Cumprindo toda a vontade do Pai, agora o Pai entra em cena e diz: pronto, filho, tu fizeste a tua parte, agora é a minha vez. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus gritou: sai para fora! Lá vem Lázaro. Diante do túmulo de Cristo, na manhã de domingo, é o Pai quem grita: meu filho, vem para fora! E para nossa sorte, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, e é o contexto aqui, aí agora o negócio mudou. Diga comigo, a roda girou. A roda girou. Quem estava embaixo agora vem para aquele que até morrer estava sujeito à autoridade de mãe, de pai adotivo, de liderança religiosa, de professores, liderança política. Agora não está mais debaixo da autoridade de seu ninguém. Já começa logo na porta do túmulo. Uma amiga querida o abraça pelas pernas, como quer dizer: meu Senhor, o Senhor nunca mais desaparecerá daqui, eu nunca mais lhe perderei de vista. Maria Madalena, bichinha, ela estava bem intencionada, não vamos julgá-la, porque vamos combinar, qualquer de nós tinha feito a mesma coisa. Se fosse eu, tinha me agarrado no pescoço daquele nazareno e tinha dito para ele: nunca mais que o Senhor sai da minha frente, eu nunca mais lhe perco. Mas para mostrar que ele já não está mais sujeito à autoridade de ninguém, ele já diz logo: me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Eu ainda não fui para meu pai e tenho que ir. Não tem mais mãe para mandar em Jesus, não tem mais tia, não tem mais pessoa idosa, não tem mais professor, não tem mais rabino, não tem mais político, não tem mais ninguém. Jesus agora vem e diz: é-me dada. Antes de vir à terra, ele é apenas Deus. Vindo à terra, ele é Deus homem humilhado, mas ressuscitado, ele é Deus homem exaltado. E como agora Deus homem exaltado, não mais autolimitado. Teve um pastor aí calvinista, de vez em quando eu ouço essas coisas de pregadores, teólogos e profeteiros neopentecostais, mas eu fiquei surpreso, porque um veterano pastor calvinista disse outro dia que mesmo depois de ressuscitado em corpo glorificado, Jesus ainda tem no céu fome, sede e sono. Eu fiquei pensando: rapaz, Jesus com sono no céu, já pensou? Jesus tirando um cochilinho, a gente no culto glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e Jesus... Não, o Jesus a quem eu sirvo e em quem eu creio ressuscitado, ainda que esteja sim em corpo humano, mas é um corpo glorificado, não mais sujeito à dor, à vergonha, à humilhação, à fome, sede, cansaço e sono. O Cristo a quem eu sirvo não dorme, o Cristo a quem eu sirvo não pisca os olhos, ele está acordado ininterruptamente e está aqui entre nós esta tarde. Aí agora, visto
Visto que ele se humilhou, ele precisava ser exaltado. Visto que ele se esvaziou, ele precisava se encher outra vez. Visto que ele renunciou ao uso pleno de suas prerrogativas, ele precisava recuperar o uso pleno de suas prerrogativas. O Pai chancelou o trabalho dele, carimbou a obra redentora, então agora ele vem e diz: me é dada toda a autoridade. Talvez na sua Bíblia diga poder. Na Bíblia de quem está escrito aí poder? Me foi dado, é me dado todo o poder. Levante a mão, na Bíblia de quem diz poder, 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 poder. Deixa-me dizer, autoridade é uma tradução melhor. Porque poder, geralmente a gente associa a poder de operar sinais e maravilhas. Poder miraculoso, o dunamis. Lá de Atos 1:8, vocês receberão poder. Lá é dunamis, que é o poder de agir de forma miraculosa, de operar sinais e maravilhas. E é claro, Jesus também tem esse poder. Mas aqui não é o que ele está declarando. A palavra grega aqui é exousia, que significa voz de comando. Poder de ordenar que tudo seja feito conforme a sua soberana vontade. Governo pleno, absoluto. Jesus está dizendo: todo o governo me foi entregue, toda a autoridade me foi entregue, todo o comando me foi entregue. E não foi só da terra, não. Ele disse que toda a autoridade foi dada a ele onde? No céu. Aponte comigo, diga no céu. Aponte para baixo. E na terra. Diga lá em cima quem manda é ele. Aqui embaixo também. Tem o hino da harpa cristã que diz: quem morreu é quem governa. Na terra dos homens, Alá Agostinho, na cidade dos homens, quem foi eleito é quem governa. Mas na cidade de Deus, no reino de Deus, no mundo de Deus, no cosmo de Deus, no universo de Deus, quem morreu é quem governa. É por isso que ele aparece a João na ilha de Patmos e diz: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. É com base nesta autoridade universal, suprema, absoluta e restrita que Jesus então agora nos diz: ide. Observe vocês que o versículo 19 começa com que em língua portuguesa, os estudantes de língua portuguesa aí, a gente aprende em língua portuguesa que o portanto, como está aqui no início do versículo 19, é uma conjunção conclusiva. Então, se é uma conjunção conclusiva, o versículo 19 está conectando, por isso conjunção, o 19 com o versículo imediatamente anterior, 18. E está concluindo, é com base nisso, quando Jesus diz ide, ele não está apenas dizendo ide como um líder, como um amigo, como um pastor, como um profeta, e ele é tudo isso e muito mais. Quando ele diz ide, portanto, ide, tendo dito, é-me dada toda a autoridade, o que ele quer dizer para mim e para você é: uma vez que eu sou rei absoluto, uma vez que eu dou ordem no céu e lá todo mundo me obedece, uma vez que eu mando em anjos, homens vivos e até nos homens mortos eu também mando. Ele manda ou não manda nos mortos? Manda, porque ele manda o morto sair da sepultura, o morto sai. Ele diz para o filho da viúva Naim: menino, te levanta, como se eu estivesse conversando com você, meu irmão. Eu digo para você: se levanta, você se levanta. Jesus olha para o morto e diz: menino, te levanta. Ele chega diante da cama, que está lá a filha de Jairo morta. Aí ele diz: Talita, cumi. Não era o nome dela que era Talita, não. É a expressão em aramaico que quer dizer menina, levanta. Levantou ou não levantou? Porque ele manda nos anjos e os anjos obedecem. Ele manda nos homens e os homens obedecem. Ele manda até em quem morreu e quem morreu obedece. Ele manda no vento, acalma-te, vento, vento. Ele manda no mar, mate, aquieta. As ondas. Opa, o comandante está aí. Pergunta para a pessoa do teu lado: e tu, quando é que tu vai obedecer? Anjo obedece, os mortos obedecem, a natureza obedece, e tu, quando é que tu vai obedecer? Manda quem pode, obedece quem tem. Tu tem juízo?
Então presta atenção, porque quem mandou não é só um pai, não é só um amigo, não é um irmão camarada, não é apenas um pastor, não é apenas um líder, não é apenas um profeta, não é apenas um mestre. Quem está mandando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe aquela brincadeirinha de criança, seu rei mandou dizer? Pois bem, eu vim dizer para os adultos essa tarde, seu rei mandou dizer, ide, 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 ide. Com base na autoridade. Isso aqui não é ponto facultativo de prefeitura não, minha gente. Prefeitão assina lá, ó, é ponto facultativo, vem quem quiser. É claro que não vai ninguém. A missão, diga comigo, a missão não é ponto facultativo. É um imperativo de um rei que governa o universo. Visível e invisível. Se você não se arrepiou é porque você não é crente. Mas diante de uma palavra dessa você tem que se arrepiar. Quem dá a missão? Jesus. Aquele que tem toda a autoridade irrestrita, absoluta, no céu e na terra. Na terra onde a gente está e no céu para onde a gente quer ir. Para sair desse ponto para lá, tem que obedecer o que o rei mandar. Para quem é a missão? O texto fala no versículo 16 que os 11 discípulos foram para a Galileia. Entretanto, sabemos, esses 11 discípulos são representativos. Eles constituem a primeira liderança da igreja do Senhor. Paulo, em Efésios 4, diz que Deus deu à igreja, aí ele cita 5 ministérios, começa justamente com os apóstolos, porque eles são os primeiros líderes. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala desses dons também que Deus deu à igreja, lá no finalzinho do capítulo, e ele novamente fala que Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos. Tudo isso leva-nos, portanto, a compreender que os apóstolos, eles representam a igreja, começou com eles, mas a missão nunca foi apenas para eles. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, a ordem da grande comissão foi dada aos apóstolos. Portanto, eles é que tinham o dever, a obrigação de cumprir, sob pena de serem culpados diante de Deus. Mas não nós, individualmente hoje. Eu direi que sim. Cada um de nós aqui presentes, sem absolutamente nenhuma exceção, a não ser daqueles que pelo desenvolvimento cognitivo demonstram-se incapazes para essa empreitada. Refiro-me aos bebês, refiro-me àqueles que têm alguma limitação mental grave, severa, excetuando-se esses que são mentalmente incapazes, todos os demais mentalmente capazes. E só quem é mentalmente capaz, por favor, levanta a mão e diga de novo, obrigado, Jesus. Você então tem responsabilidade com a grande comissão. Porque você e eu, que estávamos representados em Adão, quando ele caiu, estávamos representados nos apóstolos, quando eles foram levantados. Quem entende o que eu acabei de dizer aqui? Vou repetir mais uma vez. Você e eu, que estávamos representados em Adão, quando ele caiu, o pecado dele foi transmitido para nós, a herança maldita dele foi passada para nós. Por isso, todos nós nascemos sob o pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi no Salmo 51, e esse é o coro de todos nós. Também estávamos representados no monte da Galileia, por esses 11, e cerca de 500 testemunhas que viram Jesus ascender aos céus, quando ele disse, ide. Vê se a pessoa do seu lado está acordada ainda, vê se está acordada, porque depois do almoço, né, o espírito do sono, ele fica assim, né, passando bem pertinho da gente, sussurrando no pé do ouvido, dizendo, dorme, 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 dorme. Tira um cochilo, tira um cochilo. A galera lá do fundão, vê se está todo mundo acordado aí no fundão, que a turma do fundão gosta de se escorar na parede, na janela para dormir. Está todo mundo acordado? Estivemos representados em Adão, com ele caímos, com ele pecamos,
com ele nos afastamos de Deus, mas no monte da Galileia estávamos, enquanto igreja, corpo espiritual de Cristo, representados nos apóstolos. Portanto, se o pecado de um afeta todos, a missão entregue a uns deve ser também confiada a todos. Para quem é a missão? Inicialmente para os apóstolos, mas não exclusivamente para eles. Estende-se a toda a igreja neles representada. Isso inclui, como diz Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, os velhos, os jovens, os meninos, as meninas, os servos e as servas, que receberão o espírito de poder para serem, conforme diz Atos 1:8, testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tem gente aqui da terceira idade? Tem? Quem já passou aí dos 60? Não se envergonhe não. Quem já passou dos 60? Tem? É um trabalho... Tem. Tem ali os nossos esteios, nossos referenciais. Tem alguém da maioridade aí, 60 anos para cima do seu lado? Tem? Vê se tem aí. A promessa é para vocês. Mas a promessa também é para os jovens. Cadê os jovens? Cadê os jovens? É para os meninos e as meninas. Sabe o que significa? Garotos, garotas, crianças. Filipe tinha 4 filhas adolescentes. A Bíblia chama de virgens ou donzelas. Isso é, elas não tinham casado ainda, não tinham tido ainda relacionamento romântico, considerando que naquela época as meninas casavam muito cedo, ainda na adolescência, no início da sua puberdade. 4 filhas virgens, donzelas não casadas, significa que elas eram muito jovens, adolescentes. Mas a Bíblia diz que elas faziam o quê? Profetizavam. Eu quero dizer para as crianças aqui essa tarde, eu quero dizer para os meninos e meninas aí, de 10 ou de 11 anos, que já se acham adolescentes, ainda é criança. É criança, eu sei que é chato dizer isso, mas você é criança. 10, 11 anos, 9 anos é criança, é um hominho. Tudo bem que pela biologia do seu corpo os primeiros pelinhos já estão aparecendo, mas você é criança ainda. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo que me batizou, ou o Cristo que me batizou com o Espírito Santo, quando eu era um garoto de 9 anos de idade, ouvindo uma menina de nome Ana Paula, de 8 anos de idade, sabe de onde ela saiu? Daqui, de Natal. Final da década de 90, em Campina Grande, congregação no bairro do Tambor. Eu era um garoto, Ana Paula saiu daqui de Natal, fez um tour missionário abençoado pela nossa Paraíba, levando fogo do Espírito Santo. Naquela noite, mais de 30 crianças foram batizadas no Espírito Santo e fogo, entre elas eu. Com 9, 10 anos de idade, lá estava eu, em via pública, cultos ao ar livre, 2 horas de domingo à tarde, sol escaldante, meu pai em praça pública, lá estava eu, recebendo a oportunidade para dar uma saudação, para pregar uma palavra. As pessoas saíam de casa, paravam na rua, era uma criança, pequenininha, eu ia pregar nos cultos infantis, tinham que colocar uma cadeira para que eu pudesse subir, e os irmãos então me verem atrás do púlpito. E não vou dizer para vocês que eu sempre tive a desenvoltura que hoje tenho, que eu sempre tive a habilidade com o microfone que hoje tenho, não. Às vezes segurando o microfone caía, lá vinha a irmã dirigindo o culto, levanta o microfone, menino, eu tá certo. Daqui a pouco tá o microfone lá embaixo, ela vinha, levanta o microfone, menino, e eu tá certo. Às vezes falava com voz rouca, às vezes nervoso e tímido diante da multidão, tremia e eu até chorava. Quem não me conhecia e não sabia o que estava no meu coração, pensava que eu estava chorando de emoção na presença de Deus. Era nada, era de nervosismo. Deixa eu dizer para você, e agora vai para meninos, meninas, homens e até os de terceira idade. Jesus lhe chamou, venha. Seu rei mandou, obedeça. Ah, mas eu não sei, faça mesmo assim. Você vai aprender enquanto faz. Ah, mas eu não sei falar. Abre a sua boca, Jesus vai lhe ensinar enquanto você falar. A gente
gente aprende na caminhada, a gente aprende fazendo. Esse é o jeito pentecostal de ser, esse é o jeito assembleia de ser, é jogar a moçada na fogueira e ver elas queimarem no fogo do poder do Espírito. Não espere virar um Sócrates, um Aristóteles e um Platão da filosofia. Não espere virar um Tomás de Aquino. Não espere virar um Agostinho de Hipona da teologia para poder vir. Não espere virar um John Wesley da pregação ao ar livre, um George Whitefield. Não espere virar um Jacques Arminio ou um Calvino, muito menos Calvino. Mas não espere virar um grande, alguém muito sábio, muito inteligente. Coloque-se na mão do Senhor. Coloque-se na mão do Senhor e Ele vai lhe usar na sua simplicidade, na sua pequenez, na sua pouca força, na sua cultura, na sua pouca instrução. Se você teme, se você crê, se você confia, é com você o negócio que Deus tem e é você que Ele vai usar nesta terra. Oh, só quem crê nesta palavra, ergue as mãos aos céus e adore ao bendito nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, é para você. Diga corajoso ou tímido, é para você. Diga forte ou fraco, é para você. Diga homem ou mulher, é para você. Diga doutor ou leigo, é para você. Cantor ou músico, é para você. Pregador ou professor, é para você. Regente ou dirigente, é para você. Rico ou pobre, é para você. Ensino fundamental ou médio, é para você. Curso técnico ou universitário, é para você a chamada. Onde estão os Isaías? Onde estão os Isaías esta tarde? Onde estão os Isaías? Que ao ouvir o chamado responderão sem pestanejar: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Moisés disse: arruma outro, eu não. Amós disse: eu sou empresário, eu sou fazendeiro, eu sou homem de negócios. Está vendo que ser profeta não é para mim? Jonas não apresentou nem desculpas. Jonas disse: com Deus ninguém ganha na conversa, então não adianta nem discutir. Eu vou tomar uma direção diferente da que Ele me manda. Mas eu lhe pergunto: Moisés foi ou não foi? Amós foi ou não foi? Jonas, ranzinza, mal-humorado, azedo, amargo, doido que os ninivitas caem debaixo do fogo do juízo de Deus. Mas foi ou não foi? Eu só sugiro que você não espere o mar se levantar e as ondas sacudirem seu barquinho. Eu só sugiro que você não espere o grande peixe. Faça logo como Isaías, meu irmão. Faça logo como Isaías. Êxodo 3 e 4 é uma briga de Deus com Moisés. Moisés, tu vai. Não, não vou. Moisés, é você o homem. Não, mas eu sou pesado de língua. Mas quem fez a língua do homem, Moisés? Não, Senhor, mas e se perguntarem isso, diga isso. Mas e se disserem isso, responda isso outro. Oh, Senhor, mas eu não tenho condição. Pega essa vara, Moisés, solta ela, vira cobra, pega de novo, voltou vara, bota a mão no peito, Moisés, tira a mão do peito, ficou leprosa, bota no peito, acabou de novo. Mas no final, depois de tudo, Moisés ainda disse: Senhor, manda outro e não eu. Tem gente aqui que Deus está chamando, e você sabe que Deus lhe chamou. Você foi tocado. Deus já te falou em sonho, em visão, em profecia. Mas tu está teimando, tu está igual Moisés. Manda outro, manda outro, manda outro. O que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar? Ei, acabe hoje com essa ladainha. Para de ficar pensando só em você. Mas o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? E por que sou bichinho? Coitadinho. Tem gente que diz que isso é humildade. Não, é autocomiseração. Acabe com esse coitadismo. Acabe com essa autopiedade vã. Isso não é humildade, isso é falsidade. É porque eu não sirvo nem para ser a graxa do sapato do irmão. Não serve mesmo, porque Jesus me chamou para ser graxa de sapato de ninguém.
É porque eu sou preto, eu sou pobre. Deixa dessa conversa socialista, comunista, esquerdista. É porque eu sou oprimido, eu sou oprimido, eu sou oprimido. Se o teu problema é opressão, eu levanto a minha mão e ordeno: bata em retirada, Satanás. Pronto, estás livre. Agora vai, faz o que Deus te manda. Oh, se ele libertou o endemoniado de Gadara, ele pode libertar você esta tarde. Mas não me venha com conversa. É porque não sei falar hebraico e Deus está te mandando evangelizar os judeus agora? Começa pelo RN aqui, começa pelo Natal, começa. E se Deus quiser te levar para lá, Ele vai te ensinar. E tu vai aprender. Quem quer aprender, entra lá no YouTube, tem curso de graça. Mas acabe hoje com as desculpas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é um alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu sou um Mefibosete, aleijado dos 2 pés, pois o rei lhe chama. Oh, tu que és deficiente e vives te olhando no espelho, tendo piedade de ti mesmo, tendo pena de ti mesmo, o Senhor te diz esta tarde: acabe com esse coitadismo. Eu te dou a força, eu te dou a sabedoria, eu te dou a inteligência, eu te dou poder, eu te dou recurso, eu te dei o meu espírito. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga para a pessoa do seu lado, diga: Ele está em você. Mas diga com fé, diga. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor. Jesus está fazendo uma terapia santa. Jesus está tratando almas, sentimentos e corações aqui esta tarde. Você tem valor. É pra você, é pra você, é pra você, é pra você. É pra você o chamado. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Com esse seu complexo. Dizendo às vezes que não é. Eu venho falar. Você tem um valor muito grande. Jesus conta contigo. Ele investiu na tua vida, investiu pesado. Declare para alguém aí, declare: Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até continua o piano, por favor. Ó,
Eu ainda tinha um tópico ainda. Você que mandou o povo ficar de pé, foi? Continua de pé. Continua. Eu não sou bobo. Eu tenho 36 anos, mas eu discerno quando o Espírito está em ação. E eu não tenho ciúmes do Espírito Santo, não. Tenho não, nenhum. Eu estou igual Pedro aqui hoje. Estou igual Pedro, na casa de Cornélio. Pedro preparou 3 tópicos, só conseguiu ministrar 2. Porque no meio do segundo tópico, o Espírito Santo... Puff. Tá contigo agora, Espírito Santo. Tá contigo agora, Espírito Santo. Ah, o terceiro tópico, quem vai ministrar não sou eu. É o Espírito Santo no seu coração aí. O rei, rodeado de glória, exaltado 24 horas. Nós vamos hoje clamar aqui para que ele nos toque com brasa viva do altar. Ora bacandaraba, sorebecandaraba, ribique teu És adorado 24 horas. O Cristo Todo-Poderoso, o Rei exaltado acima de tudo e de todos. Ele nos chama para uma missão e nós iremos cumprir esta missão pelo poder que Ele já nos providenciou. Tão falho, tão pequeno, e por os lábios ouve o teu chão, assim de importante é. Oh Jesus, oh peça, Então me toca, peça, sim. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Transforma Jesus, transforma Jesus. Transforma Jesus. Prepara para este tempo. Prepara para esta geração. Enche do teu Espírito de poder e de fogo. Que me transforma, vem me purificar. Diga. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Usa-me, Jesus, usa-me, Jesus. E me fiz exclusivo só pra mim. Usa, Jesus, essa geração. Oh, que batalhão lindo, meu Deus. Oh, que exército lindo esta tarde, meu Deus. Oh, não podemos dizer não. Não dá para rejeitar o chamado, não dá. Para o teu chamado, se me desse unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Purifica, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, que sou disponível, então usa-me. Usa, Jesus. Me fiz exclusivo só pra te servir. Oh Deus, envia-me. Como dizer não? Não dá. Como dizer não dá pra rejeitar o chamado. Para o teu chamado, se me desse unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória.
somente pra tua glória. Somente para a tua glória. Segura aí. Na década de 60, o missionário fundador dessa igreja, Daniel Berg, concedeu uma entrevista para a Igreja Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina. Está disponível no YouTube para quem quiser ouvir. Não tem um vídeo, mas tem um áudio. O entrevistador perguntou ao missionário Daniel Berg, que com seu irmão e amigo Gunnar Wingren iniciou esta obra em Belém do Pará e se estendeu por todo o Brasil. Irmão Daniel, qual é o segredo do crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil? Na década de 60 já éramos uma igreja pujante, para a glória de Deus, para a glória do Deus da Assembleia, não para a Assembleia de Deus. Mas qual é o segredo, irmão Daniel, do crescimento desta igreja? Irmão Daniel, um homem muito simples, muito humilde, com aquele sotaque meio sueco, meio inglês, meio português, respondeu com muita sabedoria: o segredo do crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil é o Espírito Santo. É o Espírito Santo enchendo os irmãos. É o Espírito Santo capacitando os crentes. É o Espírito Santo fortalecendo a igreja. Ah, Deus abençoe os nossos doutores. Deus abençoe os nossos teólogos. Eu também sou teólogo. Deus abençoe os nossos mestres. Deus abençoe nossos engenheiros, arquitetos. Deus abençoe nossos professores universitários. Deus abençoe juízes, delegados de polícia federal, promotores que temos na nossa igreja. Deus abençoe médicos. Deus abençoe enfermeiros. Deus abençoe todos vocês. Mas vocês não são segredo. O segredo é Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Geração eleita, sacerdócio real, exclusivo de Deus, nação santa. Se encha do Espírito Santo, Ele é o segredo. Se encha do Espírito Santo, Ele é a sabedoria. Se encha do Espírito Santo, Ele é a força. Se encha do Espírito Santo, Ele é a estratégia. Povo exclusivo de Deus, nação santa. Receba aí agora, receba aí agora. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Receba aí agora seu batismo no Espírito Santo agora, porque é isso que você precisa. Ah, vamos acabar de conversinha, vamos acabar de mimimi. É o Espírito Santo mesmo e ponto final. Se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai. Se não tiver, a gente para e morre. É o Espírito Santo o nosso segredo. Receba aí agora, receba. Receba. Receba o Espírito Santo aí agora. Espírito de poder, Espírito de força, Espírito de unção, Espírito de sabedoria, Espírito de graça. Receba aí agora. Receba aí agora. Receba aí agora. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Em nome de Jesus, adore a Deus em línguas agora. Agora, onde você está? Aonde você está na galeria aqui embaixo? Seja cheio do Espírito Santo. Eu beberei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Joga as mãos pro céu e adore. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Já pisou no santo dos santos, Isso, em isso. outro lugar. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Isso, seja cheio, isso, seja cheio. Onde estiver,
clama pela glória, a glória de Deus. Vamos clamar: glória, glória, glória. Santo, Santo. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, tu és santo. Nós nos unimos aos anjos agora, cantando a tua santidade. Recebe o louvor dessa juventude, meu Deus. Recebe, meu Deus. Recebe, meu Deus. Baixe as mãos todos, baixe as mãos todos. Eu quero encerrar, mas eu quero ministrar algo sobre algumas vidas aqui hoje. Baixe as mãos todos, por favor. Pois eu irei pedir que agora levante as mãos apenas os que estiverem enfermos. Onde você estiver, você que está enfermo, qualquer que seja a doença, na pele, nos ossos, rins, pulmões, fígado, coração. Está vindo para Jesus? Você perdeu, o diabo! Jesus ganhou mais uma! Os enfermos, levante as mãos, os enfermos. Nós vamos orar pelo jovem. Ele já está recebendo apoio espiritual. Qual é o seu nome, meu irmão? Qual é o seu nome? Lucas. Lucas. O médico amado. Eu não combinei nada contigo, tu não combinasse nada comigo. Eu ia orar pelos enfermos, de repente me aparece o médico. Sabe por quê? Estás voltando para o Senhor, Lucas? Ou é a primeira vez que estás aceitando? Voltando. Tu já pisasses no Santo dos Santos. E tu sabes que não podes viver em outro lugar. Tu tens nome de um autor bíblico e de alguém que muito auxiliou um servo do Senhor, o apóstolo Paulo, em suas missões, sendo seu médico particular. Pois como ministro do Santo Evangelho, ordenado por esta igreja para abençoar vidas, eu te recebo de volta à comunhão da igreja. Eu não posso perdoar os teus pecados, mas posso declarar que pelo sangue e o nome de Cristo, eles estão perdoados. E eu declaro sobre tua vida, Lucas, que tu serás um médico amado para a igreja do Senhor. Não necessariamente na profissão. E se Deus colocar no teu coração de fazer medicina, faça. Mas eu quero dizer que tu serás um médico espiritual para tratar almas. Abra sua mão, Lucas, as duas mãos, abra suas mãos. Deus põe fogo em suas mãos agora. Você vai orar por enfermos com imposição de mãos. E você verá diante de você enfermos sendo curados pelo poder e o nome de Jesus. Você colocará a mão sobre doentes, Lucas, em sua família, entre seus amigos. E não por seu poder, porque você não tem poder. Você é um caco de barro como eu também. Mas você agora tem um tesouro dentro de você. E esse tesouro é poderoso. Você vai orar em nome de Jesus, Lucas. Você vai colocar as mãos assim sobre a cabeça de alguém e vai dizer: doença, eu ordeno em nome de Jesus, saia! E a doença vai ouvir. Sabe por quê, Lucas? Porque a autoridade está naquele que manda no céu e na terra, nos anjos e nos homens, nos vivos e nos mortos. Oh glória!
Estenda as mãos para Lucas. Jesus, perdoa os pecados dele. Limpa seu coração e sua alma. Enche-o do teu Espírito Santo. Faz com que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Repreende a fúria do diabo. Faça bater em retirada os exércitos adversários. E a partir de hoje confirma esta palavra sobre a vida de Lucas. Jamais permitido que seus pés se desviem outra vez, mas que daqui para frente ele seja um servo santo, sábio e cheio do teu Espírito Santo. Esta igreja, esta juventude e os ministros na minha retaguarda confirmam a bênção sobre a vida dele. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Levante as mãos os enfermos outra vez. Os enfermos, os doentes. Levante as mãos. Está vendo aí essa irmã ou irmão do seu lado com a mão levantada? Está vendo aí? A missão começa aqui agora. Aqui é o laboratório de Deus. Tu vai fazer aqui, tu vai ver que vai dar certo. E tu vai tomar gosto para fazer lá fora em nome de Jesus. Está vendo essa irmã do seu lado? Está vendo esse irmão do seu lado? Está doente. O que é que tu vai fazer por ele? O que é que tu vai fazer por ela? Bota aí, menina, a mão no ombro dela, bota aí. A outra também. Você, irmã, atrás. Estenda as mãos sobre ela, irmã. Com ousadia, irmã. Estenda as mãos sobre ele. Faça isso também aí. Cadê os enfermos? Levante as mãos. Você vai receber o apoio de quem está do seu lado. A sua retaguarda. Põe as mãos sobre esse ombro, irmã. Põe as mãos sobre esse ombro desse irmão. Ó Jesus. Ó Jesus. Testemunha o teu poder sobre esta casa esta tarde. Testemunha o teu poder e a tua palavra sobre esta igreja reunida esta tarde. Desfaça laços de morte agora, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Faça bradar a sua voz e ouvir esse coração temeroso, saber que o Senhor é Deus. Aonde quer que a enfermidade esteja agora, nos ossos, rins, pulmões, fígado, coração, intestino, nas veias, no sangue, glóbulos vermelhos ou brancos, receba a vida agora. Na pele, nos nervos, neurônios. Ah, eu te repreendo queda de cabelo, eu te repreendo pedra nos rins. Estejas esmiuçada agora, serás expelida sem provocador. Doenças íntimas, saiam agora. Doenças que causam vergonha, constrangimento, saiam agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno. Tumores, cistos, manchas na pele, irritação, coceira, sai agora em nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora. Doença nos olhos, doença nos lábios, sai agora. Enxaqueca, sai agora, saia em nome de Jesus. Eu ordeno pressão, volte à normalidade. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, equilibre-se glicose, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, saia, 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 saia. Toda fobia, todo pânico, toda ansiedade, toda depressão, eu neutralizo agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu te chamo pelo nome doença, para que tu saibas que é contigo que Deus está falando. Para que saibas, saia, 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 saia. Não é amanhã, nem depois, é agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia agora, doença nos pés, doença nas mãos. Saia, saia, dor de dente, saia em nome de Jesus. Saia, dor de ouvido, saia em nome de Jesus. Saia, saia, artrite, artrose. Saia, 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 meningite do inferno. Saia, bota em retirada, saia, saia, câncer, saia, saia. Glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem línguas, adore a Deus em línguas. Jesus está salvando e Jesus está curando. Jesus está curando e Jesus está batizando. Jesus está batizando e Jesus está renovando. Há uma missão para ser feita e não pode ser feita na inteligência humana. Ela depende da unção do alto. Ela depende do poder do alto. Mas o poder já cai sobre essa congregação esta tarde. O poder já cai sobre esta reunião solene esta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar só mais uma vez. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu entrego vocês aos cuidados do Espírito Santo. Já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama a Deus.